Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma videoaula. E agora iremos falar sobre amostragem de solo para análise. É um negócio bem simples, porém a gente tem que se precaver em algumas situações para não colocar tudo a perder. Tá? E vamos entender como é que funciona. Primeira coisa, qual a importância que tem essa correta amostragem do solo para análise? Então a gente tem uma correção do solo em quantidade a ser aplicada satisfatória. A gente tem uma quantidade de fertilizante a ser utilizado na base ou então em cobertura. Através dessa análise a gente pode planejar a compra do calcário de fertilizante em quantidade correta e tudo mais. Então é imprescindível, tá, que a gente antes dos nossos plantios, sobretudo plantios grandes comerciais, tenhamos sempre uma análise do solo em mãos. E para ter uma análise de solo em mãos, tudo começa pela correta amostragem do solo, também chamada de coleta do solo para análise, tá? Quando eu não tenho a análise, o que acontece? Eu faço a olho, né? Então, se eu não tenho análise, eu vou aplicar adubo no olho, no chutômetro. Então, eu tenho correção deficiente, então vou ter pouco aproveitamento dos nutrientes, né? Baixa produtividade, né? Desperdício de fertilizante, às vezes por estar colocando a mais do que precisa. Então, tem uma série de outros fatores aí, tá? Aqui, só para frisar, só para vocês terem uma ideia, o que eu sempre falo, que às vezes é melhor você, né, quando tiver que escolher entre comprar adubo e comprar calcário, compre calcário e o aplique, né? Compra calcário. Por quê? Eu tenho aqui a situação do aproveitamento dos fertilizantes em relação ao pH do solo. E você nota que pH baixo, os fertilizantes praticamente, o aproveitamento ele é mínimo. O que acontece? A planta só vai aproveitar bem os fertilizantes quando esse pH está lá na casa de 6 a 6,5, tá vendo? Quando está em 7 é 100%, porque aí é um pH neutro, né? Então o que acontece aqui é que nesse pH de 6 a 6,5, que é a maioria que as nossas plantas gostam, então tá aí, ó. Você tem uma maior eficiência do aproveitamento desses adubos nesse pH. Em outras palavras, se você não faz uma amostragem direito, se você não faz a análise do solo e aí você quer usar plantar no chutômetro ou então fazer o plantio sem a aplicação, então o que acontece aí é que você vai estar jogando adubo no mato, tá? Então a gente tem que começar primeiro corrigindo o nosso pH do solo, que é um dos fatores principais aí da nossa amostragem, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a área por talhões. A gente pode chamar por gleba, por qualquer coisa, tá? Só que a gente tem que separar a área. Como que a gente separa essa área? A gente dá prioridade para determinadas situações. Então essa área ela pode ser separada pelo relevo. Ó. Então eu jamais posso misturar a amostra que eu tiro daqui junto com a que eu tiro lá de cima. Então é coisa totalmente diferente. Então eu posso separar por relevo, posso separar por condição de solo, né? Então por histórico, por uma série de fatores. Igual tem aqui, ó. Cor do solo, eu não posso jamais achar que em uma área que tem cores de solo diferentes, eu vou fazer uma retirada, uma coleta do solo e vou misturar esses materiais. Não pode. Para cada cor do solo é uma análise separada. Então você só mistura o que for cor com cor. Tá? Não pode fazer mistura entre as cores não. Então a proporção de areia, profundidade também tem que ser separada. Então profundidade diz respeito. Se você tira uma amostra de 0 a 20, aqui a próxima que você tirar de 20 a 40 já será uma outra análise, tá? Então será uma outra amostra que você já vai mandar para o laboratório. Então é amostras separadas. De 0 a 20 é uma, de 20 a 40 é outra. Não pode misturar. Declividade, posição, a característica da vegetação, isso aqui é interessante também. Então a gente está numa área de transição, digamos que entre a floresta aqui e o lavrado, né? E você fez o desmatamento ali naquela área da floresta e aí está utilizando a área como um todo agora, o que era lavrado e o que era floresta junto. Então você tem que ter uma análise do solo, uma amostra para a área de lavrado e uma para o que era floresta antes. Por quê? Porque os solos são totalmente diferentes, tá? Outra coisa, histórico de uso da área.
Digamos que você antes plantava, você tinha duas áreas, uma do lado da outra, e em uma você plantava milho e na outra você plantava feijão. Agora você quer passar o trator em tudo e plantar soja em toda a área. Você tem que fazer agora uma amostragem para a área do milho antigamente, você tem que fazer uma para a área do feijão antigamente. Entendeu como é que funciona? E vai ser duas análises diferentes, não pode misturar não. Porque a condição de fertilidade do solo onde tinha milho e onde tinha feijão é totalmente diferente agora, tá? Próximo passo, vou fazer a amostragem, vou caminhamento em zigue-zague. Isso daqui, desde que a agronomia é uma coisa usual e que não mudou nunca, e nem vai mudar. Esse caminhamento em zigue-zague, por que a gente faz ele? Para diminuir cada vez mais o erro da amostra que você tira, tá? Vocês mais na frente irão entender que a gente faz uma amostragem dessa, às vezes a gente pega vários pontos. Olha um exemplo desse daqui, ó. Olha a quantidade de pontos que você pegou. O que acontece, gente? Você fez o caminhamento em zigue-zague na área. Por quê? Eu poderia fazer só nessa fileira aqui? Não. Poderia fazer só lá em cima? Não. Por quê? Porque às vezes você faz lá em cima, às vezes ali tem uma maior fertilidade e aqui embaixo não. Você está fazendo uma aplicação em menor quantidade de adubo só ali para cima e aqui vai ser diferente. Então as plantas já aqui vão sofrer. Mesma coisa o contrário, né? Então você faz esse caminhamento em zigue-zague exatamente tentando pegar a área como um todo. Então isso daqui, cada ponto desse você tira uma amostra. E aí a gente chama de amostra simples. E você vai tirando, você anda geralmente com um balde de plástico, tá? Mais na frente eu falo. Então você tira uma amostra, jogou no balde, mais ou menos um meio quilo de solo por aí. Jogou no balde, tirou, jogou no balde, tirou, jogou no balde. E é por aí vai, só jogando no balde. Aqui tem um balde aqui. Tirou, jogou no balde. Pronto, junta tudo. Depois você vai misturar isso no balde, mistura e vai tirar uma proporçãozinha assim, uma coisinha de nada. Tá? Uma pequena quantidade. Essa pequena quantidade que você vai utilizar é que vai mandar para o laboratório. Quando chegar lá no laboratório, eles vão precisar de uma quantidade menor ainda, para vocês terem ideia. Então, digamos que aqui você tirou aqui uns 15 quilos de solo aqui, nesse monte de buraco que você fez. Você vai precisar apenas de umas 200 gramas. Quando chegar lá no laboratório, eles precisam de umas 20 gramas só, para vocês terem uma ideia. Então, por isso que todo esse passo a passo tem que ser bem seguido. E esse material tem que ser bem homogeneizado, aí no balde, muito misturado, que é para a análise do solo não vir com erro. Né? Não vir com uma condição não condizente com o que é a realidade. Tá? Então a gente faz esse caminhamento em zigue-zague aqui em cana de açúcar, tá vendo? Então cada ponto desse é onde eu tiro, onde eu cavo um buraquinho e tiro a minha amostra de solo. Perdão. Aqui as ferramentas que eu utilizo. Essas três primeiras são as que a gente chama de trado. São próprias para retirada de solo. Tá? Até essa quarta aqui é também. Só que aqui a gente tem uma marretazinha no meio, né? Que é para bater nessa daqui. Que é esse trado tubular. Que a gente bate ali e depois você puxa ele e o solo fica lá no meio. Essas outras são o que a gente chama de trado holandês, trado de rosca, trado meia-lua, né? Então são esses daqui, ó. São ferramentas próprias para retirada de solo. Ah, mas eu não tenho os trados. Isso daqui serve. Pá, enxada, picareta, deu para tirar, deu para dar uma escavacada na superfície, beleza. Então joga no balde, mistura, depois joga no saquinho de plástico, tá? Ó, esse daqui. Cuidados especiais. Balde sempre de plástico. Ah, por que eu não uso outro balde? Por que não? Principalmente esses de zinco. Não pode utilizar porque pode contaminar a amostra. Então sempre de plástico. Saco sempre de plástico também. Nada de utilizar esses outros tipos de saco não, tá? Ferramentas não tem o trado. E mesmo com o trado tem que estar sempre limpa. Então tome cuidado para dar uma lavada boa antes de fazer essa coleta, tá? Sempre limpa. Quando você tem uma agricultura mais tecnificada, isso é feito, ó. Isso aqui é um tradozinho acoplado aí no quadriciclo, né? Esses pontos eles já são previamente georreferenciados, então vai um GPSzinho aí que já busca a localização do ponto. E aí é só chegar, retirar aí
jogar a amostrazinha ali, ó, resolvido o problema, né? Para grandes áreas é a famosa mão na roda. Limpeza da superfície. Vai fazer a coleta? Vou. Tem que limpar, tirar principalmente o mato da superfície do solo, tá? Para não esse mato não ir junto na sua amostra. Mesmo que você tire, você notou que foi algum matinho, tente tirar, tá? O importante é você não fazer igual essa imagem aqui, ó. Você tentar retirar e puxar parte da superfície aí do solo, porque essa camada é a camada mais fértil, né? Então, se você tira ela e vai escavacar mais embaixo para retirar o solo, aí você está dizendo que o seu solo é pior do que ele é, na verdade, porque você tirou a camada mais fértil de cima. Então, essa parte aqui não vai para amostra, não vai para análise, então você está fazendo de maneira equivocada. Então, tomem cuidado para não tirar grande quantidade do solo de cima. É só para limpar mesmo, para você tirar só o solo, tá? Limpa se a palhada, folha, alguma coisa que tem. Importante é nunca coletar em local que você fez deposição de adubo ou calcário, ou lugar onde depositou palha, perto de curral, essas coisas, tá? Nunca. Porque, imagine, você tem uma área de lavrado, que a gente já conhece como é o lavrado, né? Pobríssimo em nutrientes. E você lá, perto de uma área de lavrado, lá tem um curral onde você, né, cerca lá, guarda, prende na verdade, né? Tava procurando essa palavra, prender. Onde você prende o seu gado. E aí o que acontece? Você tem um lavrado como um todo, né? Pouquíssimo fértil. Aí você fez o caminhamento zigue-zague e um dos pontos caiu logo perto lá do curral. E aí eu vou tirar? Não. Porque se caiu perto do curral tem uma grande quantidade de matéria orgânica em função do esterco. Então, logicamente, essa amostra que você tirou perto do curral vai estar mais fértil do que as outras. E aí vai fazer o quê? Vai burlar essa condição aí da sua amostra que você vai mandar. Então, você vai mandar uma análise que ela pode aumentar a média para mais, dizer que o seu solo é mais fértil do que realmente é, só porque você tirou essa amostrazinha simples lá perto do curral, tá? Lembrem-se sempre, nós caminhamos em zigue-zague tirando amostras simples dessa para fazer uma amostra composta. Então você vai tirando, vai colocando no balde. Caminha em zigue-zague, coloca no balde. Vai caminhando, tirando e colocando no balde. Depois você mistura tudo, tá? Vocês podem me perguntar aí quantas é possível tirar. Depende da homogeneidade da área. Tipo, pega um lavrado desse de Roraima, que é basicamente homogêneo, eliminando os igarapés e eliminando os lagos em si. Então você vai tirar aí em torno de 4 a 5 amostras por cada hectare, fazendo esse caminhamento em zigue-zague. Quando você tem áreas que não são tão homogêneas quanto o lavrado aí, você tem zonas de transição com outra vegetação, você tem declividade diferente do terreno, você tem coloração de solo diferente, você tem um solo que ele é mais arenoso no lugar e mais argiloso, então você tem que tomar cuidado em tirar mais amostras de solo, tá? Uma coisa primordial é evitar solo encharcado. Nunca tire com solo encharcado, tá? Primordial, não faça isso. Qual é a época que eu vou coletar? Geralmente para os cultivos anuais, a gente faz antes de iniciar em si o plantio. Então você faz essa retirada da amostra, manda rapidamente para o laboratório e aí faz essa aplicação da adubação já no momento do plantio. Para os cultivos perenes, quando que você tira? Logo após a colheita. Então fiz a colheita, vou fazer uma análise novamente para ver o que é que o solo está precisando para repor, para a planta começar a reproduzir de novo, tá? Produzir de novo. Ok? Vem a etiquetagem, ó. Aquela quantidade que você tira lá, gente, que misturou no balde, vem só para um negocinho desse. Cada um desse daqui, ó, será uma análise, tá? Cada um saquinho desse é uma análise diferente. Isso daqui pode ser de áreas diferentes, né? Pode ser de condição de profundidades diferentes do solo, então cada um separadinho aí, etiquetado, ó, nome do solicitante, o município, se a propriedade tem um nome, o tamanho da gleba, a profundidade que você coletou o solo, bota o número na amostra lá, se quiser botar alguma observação, então tem que ser mandado desse jeito para o laboratório, tá? Aqui tem uma fotozinha que mostra um geralzão, é só seguir essa fotozinha aqui, ó, caminhamento em zigue-zague,
limpeza da superfície do terreno, né? Tirando ali a amostrazinha com a pá ou com a enxada, mais ou menos ali uns 20 centímetros de profundidade, a grande maioria a gente tira, né? 20 centímetros de profundidade para as espécies, principalmente as anuais, tá? Quando a gente faz para perene, é bom a gente tirar um pouquinho mais profundo, até uns 40 centímetros, certo? E lembre-se sempre que nesse caso vai uma amostra para 20 e uma outra para 40, né? 0 a 20 é uma, de 20 a 40 é outra, não mistura, serão duas análises aí. Aí depois você faz essa retirada, homogeneiza e depois coloca um pouquinho de nada aí num ambiente que você vai mandar para um laboratório, geralmente 300 gramas que você manda para um laboratório. Lá no laboratório ele vai precisar de bem pouquinho, tá? Então é isso. Chegar ao fim de mais uma videoaula aí. Qualquer dúvida, qualquer indagação, pode entrar em contato comigo, mande mensagem, ligue, qualquer coisa. Estou sempre à disposição para vocês. Tá? Forte abraço, fiquem todos com Deus.